A paz de Jesus esteja no seu coração, aí na sua casa, no seio de toda a sua família. Tudo bem, pessoal? Hoje estamos aqui para falar sobre o Evangelho do domingo. Um evangelho muito bonito, um evangelho muito rico, curtinho, mas muito importante para a nossa fé católica. Esse evangelho fala da ascensão do Senhor. Mas o que é a ascensão do Senhor? Primeiro vamos lembrar algumas coisas. A gente vem falando todos os domingos do tempo, estamos no tempo pascal, que é o tempo da ressurreição. Esse período Jesus se mostra vivo depois de crucificado aos seus discípulos e caminha com eles durante alguns dias, conta algumas histórias, faz algumas promessas. E hoje ele vem, encontra os seus discípulos que estavam indo para a Galileia. Eu estou aqui com a minha Bíblia, o nosso evangelho de hoje é o evangelho de Mateus, capítulo 28, do versículo 16 ao 20. É bem curtinho, só 4 versículos, dá pra gente entender ele muito bem. Então, tinham 11 discípulos, mas Adriana, não eram 12? Não, eram 12. Só que lembra lá na sexta-feira santa o que aconteceu com Jesus? Ele foi crucificado, por quê mesmo? Porque um dos seus discípulos mostrou onde ele estava, entregou Jesus para que fosse crucificado. Isso fazia parte da promessa de salvação. Por isso que ele fez isso, que era o Judas Iscariotes. Quando ele fez isso, ele se afastou dos outros, porque ele não estava comungando da mesma opinião. Então ele se afastou. E aí ficaram 11 firmes ali, discípulos de Jesus. Esses 11 estavam indo para Galileia, que é uma cidade lá de Israel. E aí eles estavam indo para uma montanha que Jesus tinha indicado. E quando eles estavam indo, Jesus apareceu. Do mesmo jeito que ele apareceu lá dentro da casa, do mesmo jeito que ele apareceu aos discípulos de Emaús, que a gente vem meditando toda semana. Ele apareceu, então todos os discípulos se prostraram diante dele. Ou seja, se ajoelharam, porque reconhecem que Jesus é Deus e a gente precisa... nós não somos dignos de ver Deus. E eles se ajoelham, se prostram para mostrar esse respeito, né? Do mesmo jeito que a gente faz quando a gente entra na igreja. A gente não entra na igreja de qualquer jeito. A gente precisa se prostrar diante de Jesus sacramentado, porque a gente sabe que lá ele está vivo. Então, quando a gente entra, a gente faz a genuflexão para que a gente mostre para Jesus o respeito que a gente tem por ele. Vamos adiante. Alguns ainda tinham aquela fé meio meia boca, né? Duvidavam de tudo o que acontecia. Mas Jesus se aproxima deles e fala assim, que a ele todo o poder foi dado sobre o céu e sobre a terra. Então, o que a gente tem a dizer de uma pessoa assim? Ele tem todo o poder do céu, poder da terra, o poder sobre a nossa vida. A nossa vida tem que ser vivida para ele. E ele ordena os seus discípulos que façam todas as nações discípulos. Então ele quer que nós, discípulos de Jesus, levamos a palavra dele para que ele seja conhecido em todos os cantos do mundo, porque ele é a única porta de salvação. A gente já viu isso alguns domingos atrás. E ordena que os discípulos batizem em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Isso é muito importante, porque quando a gente é batizado, a gente é reconhecido como filho de Deus. A gente é reconhecido como parte do povo de Deus. Então, nós batizados temos essa honra de fazer parte do reino. E outra coisa que ele pede também, que a gente ensine as pessoas tudo quanto ele nos ordenou. O que ele nos ordenou? A gente viu a semana passada. E eu não vi aí nos nossos comentários vocês dizendo um mandamento que vocês lembram. Foi um ou outro só. Então a gente precisa saber os mandamentos, a gente precisa colocar em prática os mandamentos. Porque é isso que Jesus pediu, que a gente faça aquilo que ele nos ensinou. E outra promessa que ele fez muito importante,
Eis que estou convosco todos os dias até o fim dos séculos. Então ele está com a gente todo dia. Todo dia ele faz parte da nossa vida, mas a gente precisa abrir essa porta. E uma coisa interessante que acontece nesse domingo da ascensão do Senhor, depois disso ele foi embora. Ele subiu ao céu de corpo e alma, porque nunca foi encontrado vestígios de corpo dele aqui na terra. Ele foi levado pelos anjos. Vieram 2 anjos e levaram Jesus. Do mesmo jeito que mais à frente, a gente ainda vai chegar nesse dia, que aconteceu com Maria. Então, ele foi elevado ao céu. Então, hoje a gente comemora a ascensão do Senhor. Ele subiu de corpo e alma para Deus. E é muito interessante isso, porque vai além da nossa limitação humana. A gente, quando uma pessoa morre, a gente sepulta e a gente não vê mais nada acontecer, porque a gente não tem esse poder de ver além da vida. Mas Jesus veio nos mostrar essa esperança de que Ele está conosco, de que Ele tem todo o poder sobre o céu e sobre a terra. Então todas as nossas forças devem ser direcionadas a Ele. Todo o nosso amor, todo o nosso entendimento direcionado a Ele. E Ele vai nos recompensar no último dia. Então eu quero que vocês, se não são inscritos, se inscrevam no nosso canal. Eu quero que vocês comentem os nossos vídeos, porque assim a gente sabe que vocês estão participando, se vocês estão gostando, pra gente colocar coisas novas, pra gente colocar assuntos que vocês também queiram saber a respeito da nossa igreja, da nossa fé. Tá bom? Fiquem com Deus, tenham uma abençoada semana. Tem um desafio para vocês. Vamos colocar aqui uma oração, porque essa semana é a semana de oração de unidade dos cristãos. Todos os cristãos, independente do segmento religioso, católicos, protestantes, são convocados a rezar uns pelos outros. Ainda mais nesse tempo difícil que a gente tem vivido, a gente precisa orar mais. Então a gente vai rezar uns pelos outros. Coloca aqui nos comentários por quem você quer oração, para quem você está rezando, como você está rezando. Uma oração curtinha, se você quiser colocar do seu coração, tá bom? Fiquem com Deus, tenham uma abençoada semana, até o próximo vídeo.